Que bênção, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 17. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Vamos fazer essa leitura até o versículo 15. Diz assim: Sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: Faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel. Falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tomei da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os teus inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não se apartarei dele, como retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos conduza nesta noite ao conhecimento e ao aprofundamento da Tua palavra, Senhor Deus. Assim nós queremos Te agradecer por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Davi foi um rei que todos nós conhecemos, que foi um rei segundo o coração de Deus. Mas a história de Davi é uma história de sangue, é uma história de luta, é uma história muito agitada, né? Então, a história de Davi passou por vários momentos, mas esse momento específico da história de Davi estava gozando de uma tranquilidade, de uma paz em toda a terra de Israel. Os seus inimigos já o temiam, já o conheciam, já sabiam o tamanho do seu poder, o tamanho do homem de Deus que ele era. O Deus de Davi era conhecido por toda a terra e o povo temia ao Deus de Davi, e ninguém se ousava a se levantar contra Israel, porque Davi era um homem que temia a Deus, e as suas guerras eram vitoriosas, porque Deus estava com Davi o tempo todo. E esse homem vitorioso, esse homem obediente, esse homem que ouvia a voz de Deus, quando Deus trouxe paz, aquele homem, eu imagino que guerreiro, valente, que Deus dizia assim, faça isso, e ele já estava na frente, e Deus poderia dizer, olha, peraí, eu estou pensando, ele já tinha feito. Eu imagino Davi, esse homem, que bastava Deus dar um sinal, e ele já cumpria. Mas esse homem agora estava em paz, estava na sua casa, a sua casa feita de cedro, e ele contemplando tudo aquilo que Deus fez na vida dele, e ele não se conformou, porque ele disse, o Senhor tem me dado tanta coisa, o que é que eu fiz para o Senhor? O Senhor está habitando em tenda, a sua arca que nós trouxemos, que com festa entrou aqui em Jerusalém, e preparamos um lugar para ela, mas o lugar que ela está fixada é uma tenda, mas eu estou aqui na minha casa confortável, chame o profeta. Então Davi mandou chamar o profeta Natã e disse aquilo que estava no coração dele. O profeta Natã, logo vendo, não, você é um homem de Deus, Deus está contigo, é inegável, o que você coloca a mão, Deus abençoa, então faz conforme está no teu coração. Se Deus está colocando isso no teu coração, vá e faça. Deus aqui, quando Deus responde a Natã e fala com Natã, Deus não está reprovando a atitude de Davi, mas Deus está dando um recado para Davi, dizendo, peraí meu filho, não é bem assim, não é assim que funcionam as coisas, não é assim que tu vais preparar um lugar para mim. Acaso eu já pedi um lugar para você ou para algum dos meus juízes que estiveram antes de ti? Não pedi a ninguém. Mas preste bem atenção. E aí Deus falou com Natã. E Natã, aqui no versículo 15 diz, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, tudo que Deus falou a Natã, Natã falou tudo conforme Deus falou a Davi. E o que foi que Deus falou a Natã? O que nós podemos ver aqui que Deus falou com Natã. Primeira coisa que Deus falou com Natã foi dizendo assim, diga ao meu servo Davi, que não é pelas mãos dele que ele vai erguer alguma coisa para mim, porque eu não habito em casa feita por mãos humanas, eu não habito em casas feitas por homem. Então, Natã, não é fazer conforme o coração dele, não é fazer com as forças e as riquezas que ele adquiriu, porque eu não habito em casa feita por mãos humanas. E próprio Deus diz assim, no versículo 3, porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, versículo 4, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa
para minha habitação. Porque quando Davi olha assim e diz assim: eu moro em casa feita de cedro, mas a arca do Senhor se acha numa tenda. Então Natan disse: faze tudo o que está no teu coração. Essa palavra fazer é manufaturar, é fabricar, é produzir. Então o profeta Natan disse assim para Davi: produza, erga, faça conforme está no teu coração. Mas a resposta de Deus a Natan foi: ele não edificará uma casa para mim, porque a minha casa não é casa construída, mas é uma casa edificada, é uma família. Porque essa palavra aqui, ela é estabelecer, fazer continuar, construir, estabelecer uma família, uma casa. Deus estabelece uma família. Deus estabelece um povo. Deus não estabelece uma moradia. Deus está entre o seu povo. Deus habita entre o seu povo. Deus caminha com o seu povo. Ele está construindo, Ele está edificando, Ele está concretizando, Ele está fazendo a sua vontade, a história dele no meio do seu povo. Deus não se encaixa na história do homem, mas o homem obedece à história de Deus. Desde o começo, há um pacto de obediência que Deus fez com Adão, e esse pacto foi quebrado, e o homem caminhou com suas próprias pernas, querendo construir cidades e edificar para que o seu nome se torne célebre, como Babel. Mas Deus, o tempo todo, conforme sua aliança da graça agora, fazendo com que o homem entenda o projeto e a missão dele, fazendo com que o homem caminhe em obediência ao projeto de Deus. Deus não tem compromisso com a história do homem, mas Deus tem compromisso com a história dele e com o homem. É a história de Deus. Então tu não edificarás casa para mim, Davi. E Deus agora, Ele inverte esse jogo. Ele inverte essa proposta, mostrando para Davi uma segunda coisa aqui, mostrando para Davi de quem era Davi e qual era o caminho que Davi tinha atrás das ovelhas de seu pai. Mas o próprio Deus tirou Davi dali, e Davi, em obediência à missão de Deus, em obediência ao projeto de Deus, Deus constituiu ele grande. O projeto do homem é tornar o seu nome célebre. O projeto de Deus é tornar a glória dele espalhada por toda a terra. Então Deus pega Davi e Deus torna o nome de Davi elevado sobre todos os homens. Diz aqui no versículo 8: e fui contigo por onde quer que andaste, eu eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande, Davi, grande o teu nome. Eu quem te fiz grande, Davi. Não é você que vai me fazer grande, não é sua obra e sua construção imponente que vai impor respeito a mim. As pessoas respeitam a ti, as pessoas não se levantam para guerrear contra ti, não é porque você é um homem valente, mas porque você tem um Deus valente diante de ti. Nós precisamos compreender que Deus está construindo uma família. Deus está edificando a sua casa. E o próprio Jesus falou: eu estou indo para junto do Pai, e vou preparar morada, e eu irei, e vou preparar morada, para que vocês estejam junto de mim. E se não fosse assim, eu não teria vindo.
Então o próprio Jesus diz: eu estou edificando, eu estou preparando morada para a vossa habitação. E Davi, Deus, ele deixa muito claro isso com Davi. Agora, pois, versículo 7, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te das malhadas e detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. Também a gente vê aqui, Deus diz a Davi: eu que te tornei grande, eu te tornei temível diante dos teus inimigos, porque eu eliminei cada um diante de ti, como só os grandes da terra têm. E ele diz aqui no versículo 9: preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes. Então, é Deus. Deus constituiu. Deus preparou lugar para o seu povo. Deus estabeleceu o seu povo na terra de Israel. Ele fez com que o seu povo gozasse de paz, que os povos ao redor dele temessem Israel. E o nome do Senhor se tornou ali conhecido em toda a terra. Um povo que saiu como escravo, um povo que saiu de uma terra de servidão, caminhou pelo deserto e não se dissolveu, e não morreram pelo deserto, mas pelo contrário, eles procriaram, eles cresceram, eles se multiplicaram, se tornaram um povo grande no deserto, até que entrasse em Canaã novamente, diante de Canaã, e aquele povo entrou na terra de Canaã, porque Deus estava com eles o tempo todo. No versículo 11: há de ser que, quando teus dias se cumprirem, Davi, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Aqui, meus irmãos, aqui nesse versículo, no versículo 11, está aqui a promessa, a aliança de Deus, o propósito de Deus, o propósito de Deus para o seu povo, a obediência do seu povo. Deus não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Aqueles que receberam vida em Cristo Jesus, eles são mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Cristo venceu a morte, e por meio do seu Espírito somos ressuscitados juntamente com Cristo. E nós estamos numa história, não que para que eu marque a minha história. Eu não quero deixar o meu legado, não é deixar a minha herança, não é deixar o meu nome, mas para que outras gerações venham conhecer ao Senhor Jesus por meio de um povo obediente nessa geração. Um povo que obedece ao Senhor Jesus em sua geração deixa um legado do nome do Senhor Jesus para a próxima geração. Então nós somos um povo desta geração, e Deus está fazendo aqui uma promessa para Davi. Davi, você vai se reunir não com mortos, mas você vai se reunir com os seus descendentes. Mas há de se levantar um descendente, esse descendente que eu prometi desde lá do Éden, de Abraão, como que Paulo nos traz clareza quando diz assim, quando Deus fala com Abraão dos seus descendentes, não fala como que se fossem muitos descendentes, mas um só descendente, que é Cristo.
E é esse descendente aqui de Davi que Deus está falando, esse descendente que foi prometido para Abraão, que foi prometido que pisaria na cabeça da serpente. Está deixando muito claro para Davi uma outra coisa, um outro ponto aqui para Davi, dizendo: eu estabelecerei um descendente, o reino dele não terá fim, e esse descendente ele me terá como pai, e ele será o meu filho. Porque Deus está deixando claro aqui para Davi que nós não conseguimos edificar casa, edificar família, se não for aos pés do Senhor Jesus, se não for em obediência ao seu reino e à sua história. Deus tem uma história para a vida dos meus filhos que são mais excelentes do que a minha história para com eles. O melhor legado que eu posso deixar e construir na vida dos meus filhos é eles pertencerem à família de Deus, essa habitação que é a presença de Deus. Quem traz, e eu digo isso constantemente, porque a gente vê isso nas escrituras de Gênesis e Apocalipse, Deus dizendo que o lugar seguro, o melhor lugar para que nós possamos estar é no centro da vontade de Deus, em obediência a Deus, e essa obediência gera em nossa vida qualidade de vida. Nossa qualidade espiritual, a nossa qualidade de vida, a qualidade familiar, não está em ter um templo bonito, ou com ar-condicionado, ou grande, ou uma casa bonita, com carros à vontade, para que a gente possa sair passear, recursos e mais recursos. Essas coisas que são construídas por minhas mãos, elas não edificam a casa de Deus. Quem edifica a nossa casa, a nossa vida, são as mãos de Deus. A presença de Deus. E ele diz aqui: veja só, Davi, voltando para o versículo 5, ele diz assim: vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa minha, para minha habitação. Versículo 5, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, e a quem mandei apacentar o meu povo? Deus diz: eu caminhei com o meu povo de tenda em tenda, eles desmontavam e montavam, eles montavam o tabernáculo e desmontavam, eu ficava no centro deles, eu ia adiante deles, eu estava o tempo todo com eles, eu não deixei, eu preservei eles do deserto, eu fiz o mar vermelho abrir, eu fiz o rio Jordão abrir, eu destruí as muralhas de Jericó, eu conquistei cada pedaço dessa terra com eles, eu estava na frente deles, eu te constituí como rei, eu te tirei de trás das ovelhas, eu fiz o Israel grande e temido entre todos os povos, porque eu que estava preparando o meu povo para habitar comigo, para se relacionar comigo. Deus está lhe preparando para você ter um relacionamento comigo, para você poder experimentá-lo ainda aqui, essa qualidade que nós só encontramos nele. Nós não encontramos essa qualidade sentada numa casa de cedro, olhando
e dizendo: eu tenho tudo, mas Deus tem nada. Nós somos pobres e Deus tem tudo. Deus está dizendo a Davi: eu tenho tudo, Davi. Eu nunca pedi nada a ninguém. Eu estou o tempo todo com vocês. Nós precisamos entender que tudo que nós temos, se Deus tem lhe dado uma casa, um plano de saúde, um carro, se Deus tem lhe dado uma moto, um trabalho, qualquer coisa que Ele tem lhe dado, um celular na sua mão, é para a glória dEle, é para que o nome dEle seja engrandecido, e não para distanciar os meus filhos de Deus, mas para aproximar os meus filhos para Deus. Uma próxima geração que obedece a Deus e não às coisas, que buscam a Deus e não busca tornar o seu nome célebre. Uma geração precisa ver homens e mulheres que buscam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Que eles busquem isso de todo o coração. E aí ele diz aqui no versículo 12: esse Davi, esse me edificará uma casa, esse vai preparar morada. E nós já pregamos aqui em Apocalipse capítulo 7, vai ter aquela multidão diante do trono do Senhor, dizendo: santo é o teu nome, e ali aquela multidão glorificando a Deus e reconhecendo ali, foi aquele que fez com que a gente estivesse aqui. Nós fomos salvos pelo seu sacrifício, e Cristo ali sentado à direita de Deus, e todos nós ali dizendo: Ele está ali, Ele é santo, Ele é poderoso. E Jesus, quando vem daquela multidão de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, diante do trono dele, Jesus não vai ficar lá sentado, ele vai descer do seu trono e vai tabernacular com o seu povo. Vai habitar com o seu povo no meio dele. Ele está preparando morada para a gente. Então, esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Esse é a verdadeira habitação do Senhor. Essa é a verdadeira habitação do Senhor. É o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus que habita conosco. Após esse momento, Davi separou tudo o que era necessário para a construção do templo. E o seu filho Salomão edificou um templo. Mas Davi agora sabia muito bem qual era o significado de habitação, de casa, de morar com Deus, de habitar na presença de Deus. Mas Deus, o compromisso de Deus sempre é com vidas, com pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. E Cristo juntou um povo. Nós estamos aqui reunidos em um local abençoado que Deus nos deu, para podermos aqui, como igreja, nos reunirmos. Mas a bênção de Deus não está habitando aqui neste local.
mas Deus está habitando em você, com o Espírito Santo de Deus. E esse lugar aqui se torna santo, não porque foi edificado, mas porque tem pessoas edificadas em Cristo Jesus aqui dentro. Aqui há um povo santo, um povo em adoração, e um povo em louvor, e um povo que está aqui edificando um e o outro. Por isso aqui há um lugar santo sendo edificado, uma igreja sendo edificada, um povo sendo edificado, para habitar no trono que vai perpetuar para sempre, na Nova Jerusalém. Nós estamos peregrinando por esse mundo. Quando esse culto acabar, já, você não vai voltar para a sua casa. Amanhã você não vai para o seu trabalho. Você está passando, você está peregrinando a sua habitação, a sua moradia. Você é um cidadão celestial e sua habitação foi preparada por nada mais, nada menos do que Cristo Jesus. E essa é a habitação mais segura que nós podemos ter. Nós estamos em peregrinação, e enquanto nós estamos peregrinando, nós recebemos a promessa do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele não só é útil para nos salvar, mas ele é o Consolador, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito que revela todas as verdades a respeito do reino de Deus. Se não fosse o Espírito Santo habitando em nossos corações, em nossa vida, nós não conseguiríamos nem sequer saber da existência de um Deus. Éramos idólatras, destituídos, vivíamos atrás de ovelhas, vivíamos escondidos de Deus, como Adão e Eva se esconderam atrás das árvores. Nós vivíamos escondidos de Deus, mas Ele se revelou, Ele se fez conhecido, e por causa disso, por causa do Espírito, por causa dessa preparação de morada que Ele fez para nós, é que nós hoje podemos aqui, como igreja, estarmos reunidos juntos diante desse trono, diante desse Deus. Porque eu quero lhe dizer uma coisa aqui para nós finalizarmos. A vida eterna é esta. Jesus disse que o quê? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é esta. Nós precisamos descobrir e entendermos que nós vivemos na presença de Deus. Nós não vamos estar na presença, nós estamos na presença de Deus. A nossa vida é uma vida que é na presença de Deus, e nós já habitamos, como Paulo diz, nas regiões celestiais. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, porque ali é onde procede a fonte da vida, todas as coisas que são necessárias para que nós precisamos para viver aqui. Então, Deus estava dizendo aqui para Davi: eu sou suficiente, Davi. Eu sou suficiente. Por acaso meu povo sentiu falta de alguma coisa? Por acaso meu povo deixou de ser assistido? Por acaso eu falhei durante esse tempo todo? Não, Davi, não falhei. E ainda mais, Davi, vai vir um descendente, vai vir aquele que ele sim
vai ser estabelecido para sempre. Ele sim vai reinar para sempre. E é nesse reino que nós estamos aqui hoje. Nós não estamos aguardando uma reconstrução do templo de Israel. Nós já estamos diante do trono do céu, diante daquele que veio para que eu e você tivéssemos vida e estabeleceu o seu reino para sempre. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento precioso que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos em Tua presença. Eu quero colocar, Senhor, diante de Ti a nossa vida, diante do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Enche, ó Pai, o nosso coração de Ti, para que venhamos Te conhecer cada dia mais. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé para louvarmos ao